Olá pessoal, tudo bem? Eu me propus hoje a fazer essa videoaula porque alguns estudantes, uma grande parte dos estudantes estavam me procurando no privado pedindo para inserção de videoaulas, né? Então, como forma de contribuir com a discussão e para que possa ser baixado em outros momentos, né? Que não a webconferência, a atividade online, a aula online. Então, ter essa possibilidade, né? Às vezes de estar no trabalho e baixar o vídeo para assistir em casa, fazendo a leitura do texto. Enfim, então eu vou trazer algumas discussões em relação à proposta de trabalho para essa aula, né? Retomando um pouco sobre as 4 abordagens, né? Que o professor Moran vai discutir nesse livro que fala sobre as novas tecnologias e a mediação, né? Na última aula, por exemplo, nós trabalhamos com as 4 abordagens, com os pilares da educação, né? Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, né? Essa perspectiva de paradigma emergente numa aliança de abordagens pedagógicas. Então, nós iniciamos no tópico 1, né, ainda na aula anterior, trazendo uma discussão sobre o ensino com pesquisa, né, uma perspectiva de um processo de produção, ou seja, o ensino a partir deste olhar, dessa abordagem, deste paradigma emergente, ele tem essa conotação considerando as 4 abordagens, né, os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer. A partir do momento que eu me proponho a desenvolver uma atividade ou uma aula com pesquisas, eu estou me propondo a conhecer, eu estou me propondo a fazer, né? E o ensino com pesquisa também, ele traz indícios e uma perspectiva colaborativa, porque existe um processo anterior dessa produção de pesquisa, né? E o aprender a ser, essa perspectiva desse paradigma é uma alusão de que até anteriormente, né, considerando as outras abordagens de pesquisa ou as outras abordagens pedagógicas, ela é tida como uma construção muito tradicional, né? E aqui ela vem desconstruir e trazer um olhar para uma educação mais progressista, né? Que trata com essa abordagem do diálogo, da problematização, que é bem e é amplamente divulgada pelos estudos do professor Paulo Freire. Ele tem essa abordagem progressista, dialógica, de problematização, do diálogo, né? Então, continuando, então, a partir do tópico 1, na página 90, né, essa discussão que traz as implicações sobre o processo de ensino com pesquisa, ela vai dizer que o processo de produção do conhecimento considera momentos gradativos de conquista, ou seja, o conhecimento ele é delineado paulatinamente, ele é processual. O conhecimento ele é produzido nessa perspectiva de produção com outros, né, numa perspectiva colaborativa, então ele tem essa conotação de gradatividade, né? A teoria e a prática são favorecidas pelo espírito empreendedor do ensino, com pesquisa que leva a acessar, analisar e produzir o conhecimento. Ou seja, a partir do momento que eu tenho esse olhar de pesquisa, de pesquisador, né, da produção do conhecimento com essa abordagem de produção de pesquisa, eu tenho uma associação também em relação à teoria e à prática. A abordagem progressista, que está dentro desta aliança também, desse paradigma emergente, né? Junto com o ensino com a pesquisa, essa abordagem progressista, como eu estava dizendo anteriormente, ela tem essa busca dialógica, esse processo dialógico, né? Que busca a transformação social, ou seja, é uma forma de olhar para o outro
de olhar para uma proposta em que o diálogo faça parte e que emancipe as pessoas, né? O diálogo, a problematização, né? A dúvida é uma perspectiva de uma abordagem em que você discute com a dúvida, até porque você considera esse processo de pesquisa. No processo de pesquisa, nós estamos numa prática de descoberta. A partir do momento que eu proponho essa prática de descoberta, eu posso concordar com uma hipótese do conhecimento ou refutar aquela determinada hipótese. Por isso que ela é gradativa, por isso que ela é dialógica. Essa visão política do professor leva ao compromisso de tornar possível uma aprendizagem significativa, reflexiva, crítica e transformadora na construção da cidadania. A prática pedagógica precisa ser problematizadora, ou seja, a minha prática ela tem que estar dialogando o tempo todo com os estudantes, com a história de vida, com o contexto de vida, com os aspectos políticos, com os aspectos culturais e econômicos, né? Levando em consideração o contexto dos ambientes culturais, os ambientes, as discussões raciais, históricos, de classe e de gênero, né? E para além dessa proposição, né, de prática pedagógica progressista, né, para além disso, é uma produção do conhecimento para buscar a formação de cidadãos, homens e mulheres éticos, humanos e solidários. Então, essa perspectiva de abordagem progressivista, ela tem esse olhar, né, para a formação humana, do ser humano. Não que as outras abordagens, elas não discutem essa questão da formação humana, só que ela vai priorizando e elegendo alguns outros vieses, né, da própria prática pedagógica. Por exemplo, uma prática pedagógica muito centrada no professor, né, é uma prática pedagógica muito tradicional. A visão holística caracteriza a prática pedagógica num paradigma emergente, aliado ao ensino com pesquisa e abordagem progressista. E aliada a isso, ela traz essa discussão dos princípios éticos, da dignidade humana, da paz, da justiça, do respeito, da solidariedade e da defesa do meio ambiente. Ou seja, existe uma discussão, né, que se pauta num princípio bem integrado e integralizante, integralizador, né, dessa forma de olhar para a educação, para a prática pedagógica, para o ser humano, para a sociedade, né? A visão holística busca a perspectiva interdisciplinar, superando a fragmentação, a divisão, a compartimentalização do conhecimento. Essa perspectiva de educação, com essa visão holística, ela tende a ter essa perspectiva de interdisciplina, né? Ou seja, vamos pegar uma área, um componente curricular, eu posso trazer essa discussão sem fragmentação nenhuma. Por exemplo, eu vou para o parque brincar com as crianças, né? Eu não somente brinco. A partir do momento que eu brinco, eu estou passando alguns conceitos. Por exemplo, quando a criança vai fazer um bolo, né, um bolo de areia lá no parque, ela já traz alguns conceitos de conhecimento de mundo que ela tem. Por exemplo, ela vai falar que ela colocou ovos, ela vai falar que ela colocou manteiga, ela vai falar que colocou sal, vai falar que colocou leite. Ah, quantos litros de leite você usou? Aí você já traz um conceito de litro para a criança, de medida, de quantidade, de quilograma. Então, assim, existe uma perspectiva de você interdisciplinar. Você já trabalha os conceitos de matemática numa brincadeira. E você pode levar depois para a sala de atividade. Eu trouxe um exemplo aqui da educação infantil, mas pode ser perfeitamente no ensino fundamental. Que você escreve lá no papelógrafo a receita do bolo. Aí você já trabalha a língua portuguesa. Olha, o que vem primeiro? O modo de fazer. E aí, juntando isso, só para trazer um exemplo mais concreto, você pode trazer um poema que tem essa conotação de ingredientes, né? Alguns poemas têm também essa forma de
esse gênero, né? Então, você já está trabalhando língua portuguesa, matemática, você já está trazendo esses conceitos, né? E é essa forma, essa questão da visão holística, essa perspectiva de prática pedagógica que tem essa visão holística, é olhar para essa interdisciplinariedade, né? O século XX, 19 e 20, né, eles foram alicerçados pelos processos de fragmentação, ou seja, até o próprio processo de conhecimento escolar, ele é oriundo desse processo de fragmentação, que tem origem lá no cartesiano, né? Essa perspectiva de dividir, né, de fragmentar o conhecimento, né? Essa perspectiva teórica do cartesiano, ela foi muito importante e ela é importante ainda. Mas para algumas áreas e para algumas discussões, ela acaba minimizando, né, esfacelando essa perspectiva de um conhecimento que pode ser muito mais amplo, né? Na realidade, a concepção do todo leva a concepções de rede, de teia, de interconectividade e de interrelações entre os seres e sistemas vivos. Ou seja, essa perspectiva interdisciplinar, de ligação, de interrelações, ela é muito interessante, até porque a nossa constituição, enquanto ser humano, que vivemos numa sociedade, a gente sabe que nós estamos na dependência do outro o tempo todo. Então, essa concepção, ela vem dialogar com essa forma de olhar para a sociedade também, né? Educar numa visão holística implica estimular no aluno ações que lhes possibilitem contemplar as funções dos dois lados do cérebro. E aqui é uma discussão mais voltada para questões do cognitivo, né? E ela diz que, usando esses dois lados do cérebro, busca o desenvolvimento harmonioso das dimensões da totalidade física, pessoal, intelectual, emocional e espiritual. E este, por sua vez, participa de outros planos de totalidade, né? O comunitário, o social, o planetário, o cosmo. Então, essa visão holística, ela implica o estímulo disso. Porque a partir do momento que eu aprendo a viver junto, ou aprendo a ser, ou aprendo a conhecer uma perspectiva de pesquisa, né? Que eu tenho o tempo todo essa discussão de pesquisa, de hipótese, de refutar a hipótese, de conhecer o outro. Eu já trabalho as questões relacionais, né? O social, eu já trabalho as questões emocionais, né? Então, essa perspectiva de visão de educação, né, holística, ela tem muito disso. A contribuição de Gardner, de 1994, torna-se relevante, pois alerta que o processo educativo tradicional torna oportuno o desenvolvimento da inteligência linguística e da inteligência lógico-matemática. No entanto, torna-se necessário contemplar um processo pedagógico que desenvolva também as inteligências espacial ou visual, musical, sinestésica ou física, interpessoal, intrapessoal e naturalística, ou seja, essa contribuição desse autor é numa perspectiva integral mesmo, né? De olhar para esse desenvolvimento dessas múltiplas inteligências, né? De um âmbito geral, que eu aí trago também as questões emocionais, espirituais. Enfim, existe essa propensão de um desenvolvimento harmonioso. E no item 4, né, lá na página 96, ele vai citar também que a tecnologia vem, então, nesse paradigma emergente, ela vem com uma abordagem pedagógica, né? E a tecnologia, ela contribui como uma ferramenta para a aprendizagem colaborativa, né? E que essa visão de tecnologia, ela tem que estar a serviço do homem. E ela tem que vir para facilitar o desenvolvimento, né? E ali ele vai citando, né, os recursos, né? Essa discussão, ela mesmo sendo de 1999, a escrita desse texto, ele é um texto que é muito revisitado, né? E é um texto muito atual também, porque os recursos, os softwares, os aplicativos, eles estão o tempo todo ditando regras, né? Possibilitando o acesso, possibilitando processos de aprendizagens novos, né? Nas nossas unidades de instituição,
Pode ser que tenhamos pouco, né, software, pouco hardware. Esses laboratórios de informática, por exemplo, nas instituições, nas unidades educativas, eles podem estar já defasados, mas existe a possibilidade, né, de em outros tempos e espaços, que essa tecnologia ela venha, de fato, para atender às reais necessidades da educação, né? E de que forma, então, que essas tecnologias elas podem contribuir, né? Elas podem contribuir quando elas estimulam o acesso à informação, à pesquisa, né? Tanto individual como coletiva, né? Favorecendo e promovendo a interação entre as pessoas. Essa tecnologia da informação, né, e os avanços de procedimento, eles podem contribuir com pelo menos 7 procedimentos, né, que os autores vão denominar de princípios. Aí aqui tem o primeiro, que é encorajar contato entre estudantes e universidades. É claro que as tecnologias elas vêm otimizar esse encorajamento e esse contato entre professores, né, entre as universidades. De que forma que pode acontecer? Acontece das N variadas formas. Hoje, por exemplo, nós temos essa plataforma que é aberta, que é livre, que é o Moodle, que é uma ferramenta e um recurso importantíssimo, né? Que ele facilita o nosso contato, né? Encorajar a cooperação entre os estudantes, encorajar a aprendizagem colaborativa, né? Ou seja, no próprio Moodle nós temos a possibilidade de inúmeras situações de discussão, de contribuição, da produção do conhecimento.